Equilíbrio. Equilíbrio na física é a situação de repouso ou de movimento uniforme e variável de um corpo. Acontece quando a soma das forças que atuam sobre um corpo possui a força resultante igual a zero, assim ele não altera sua situação. Tipos de equilíbrio. Equilíbrio estável. Acontece quando um corpo é deslocado de sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, retorna à sua posição inicial. Equilíbrio instável. Ocorre quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e, ao ser abandonado, ele tende a se afastar ainda mais de sua posição de equilíbrio inicial. Equilíbrio indiferente. Acontece quando o corpo é afastado da sua posição de equilíbrio e, mesmo assim, ele permanece em equilíbrio em sua nova posição. Equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso é todo aquele que possui dimensão consideráveis, ou seja, que podem influenciar na força resultante sobre ele. Os corpos extensos podem ter movimento de translação, onde se movimentam em trajetórias retilíneas e de rotação, em que movimentam em trajetórias angulares. A lei da inércia foi concebida pelo físico inglês Isaac Newton. Foi baseada nas observações do italiano Galileu Galilei, junto ao princípio fundamental da dinâmica da reação. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo corpo permanece em estado de repouso ou em movimento retínuo e uniforme, caso as forças que atuem sobre esse corpo se anulem. A inércia é uma propriedade inerente de matéria, isto é, todo corpo possui alguma quantidade de massa, possui inércia. Podemos sentir a inércia quando estamos dentro de um veículo em movimento. Quando o veículo é acelerado, sentimos nosso corpo pressionado contra o banco do carro. Da mesma forma, quando o carro é bruscamente freado, temos a tendência de continuar nos movendo em velocidade em linha reta. Portanto, percebemos a ação da inércia. O tema que eu vou falar é o centro da gravidade. Na física, o centro de gravidade ou baricentro de um corpo é um ponto onde pode ser considerado a aplicação de força da gravidade de todos os corpos formados por um conjunto de partículas. Essas partículas são atraídas para o centro da Terra, cada qual com sua força e peso. O centro da gravidade de um corpo é um ponto onde pode ser considerado a aplicação de força da gravidade. Se as dimensões do corpo forem pequenas em comparação ao tamanho da Terra, é possível demonstrar que o centro da gravidade praticamente coincide com o centro da massa. Sabemos também que todos os corpos se atraem com a força proporcional ao produto da sua massa. Quanto maior a massa, mais força de atração entre elas, entre os corpos. Para podermos obter em experimentos o centro da gravidade de um corpo em formato de chapa, ou seja, espessura constante. Sempre quando for em formato de chapa, vai ser uma espessura constante. A interação entre dois corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Este campo é chamado de campo gravitacional, ou seja, o campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Em mecânica newtoniana, o campo gravitacional é o campo vetorial que representa a atração gravitacional que um corpo massivo, isto é, um corpo caracterizado pelo atributo de massa, exerce sobre os outros corpos sem especificar qual é o corpo que está sendo atraído um por outro. Isso é possível porque, pela lei da gravitação universal, a força gravitacional sentida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa gravitacional. Assim, o campo gravitacional corresponde mais exatamente ao fator de proporcionalidade a ser aplicado para obtermos a força exercida sobre sua massa em particular. O experimento. Para o experimento precisamos de uma colher, um garfo, um palito e um copo. Prendemos o garfo à colher através dos dentes do garfo. Colocamos então um palito entre os dentes do garfo e apoiamos o palito na borda do copo, de forma que nenhum ponto do sistema garfo-colher esteja em contato com o copo.
mas que o centro de massa esteja. Isso ocorre porque o centro de gravidade fica embaixo do ponto de apoio, como se estivesse pendurado. Nesse caso, o centro gravitacional é fora do copo. O experimento proporciona um desafio aos olhos de quem visualiza, porque parece que é impossível o sistema estar em equilíbrio.